Grande abraço, gente amiga. Como eu falo sempre na rádio e na TV, hoje na TV Câmara e também na Rádio Câmara, com a graça do verdadeiro Criador e a ajuda de vocês amigos, nós estamos começando a edição de hoje do Memória ABC. Esse quadro Memória ABC resgata a história de personagens que estão contribuindo, que contribuíram, continuam contribuindo com a cidade de Balneário Camboriú. O Memória ABC é um quadro apresentado pela TV Câmara e pela Rádio Câmara para você poder conhecer as pessoas que estão fazendo história em Balneário Camboriú. As edições são apresentadas às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite, você acompanha as edições. Esta edição de hoje foi produzida no dia 27 de junho de 2019 e eu tive o prazer de receber essa oportunidade de estar entrevistando pessoas que estão marcando época aqui em Balneário Camboriú. Na edição que a gente vai acompanhar agora, nós estamos recebendo aqui uma empreendedora, uma mulher guerreira, aguerrida, podemos dizer assim, corajosa, muito dinâmica. Eu a conheço há pouco tempo, menor é o tempo em relação de que ela está aqui em Balneário Camboriú. Eu já estou na rádio há 27, ela está aí há 10 anos, mas ela trouxe para Balneário Camboriú uma energia positiva muito grande e conseguiu as suas vitórias se aliando à Cibalc. E hoje se tornou presidente da Cibalc. Se você for analisar uma história curta de 10 anos, de uma pessoa que vem de uma outra cidade para nossa linda e bela Balneário Camboriú e hoje ocupa um cargo de presidente da Cibalc, uma entidade tão importante para o crescimento, desenvolvimento da nossa cidade, você vai dizer assim, poxa, mas que mulher é essa? E se fosse só presidente da Cibalc, mas também é empresária, é uma das sócias gestoras do Grupo Prezi, uma empresa fantástica que presta serviço em toda a nossa região, e tem outros negócios mais que ela vai falar para a gente aqui. Eu só não falei o nome porque Memória ABC cria essa expectativa. Para você que conhece e sabe da história um pouco, já vai dizer assim, já matei a charada quem é a tua convidada hoje, PC. Mas para você que não conhece, você vai conhecer agora Maria Pisaia. Tudo bem, querida? Olá, PC, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço essa oportunidade a você. Foi bem introduzida a abertura? Foi ótima, meu Deus, eu até fiquei imaginando, meu Deus, ele está falando de mim? Mas é verdade. Mulher, você está há 10 anos em Balneário Camboriú. Vamos resgatar um pouco da tua trajetória antes de chegar a Balneário Camboriú? Como é que foi? PC, vou tentar resumir, é Sim. uma história realmente bem extensa, né? Uhum. Eu sou nascida num município muito pequeno de Santa Catarina, em Descanso. Eu nasci na zona rural. Certo. Eu morei na roça até os 14 anos. Uhum. E minha família até hoje continua, eles são produtores rurais, eles vivem da agricultura. E aí, de uma família de 10 irmãos, eu decidi que eu queria estudar. Uhum. Então, eu sou a mais nova. E aí, desde então, eu comecei minha trajetória. Eu fui morar em São Miguel do Oeste, que é uma cidade um pouco maior, para eu começar a estudar e tudo mais. Lá eu fiz o ensino médio e de lá eu me mudei para Florianópolis porque eu passei na Universidade Federal de Santa Catarina na época, num curso que eu estudei por 2 anos. E aí eu parei esse curso porque surgiu uma outra oportunidade de um trabalho em São Paulo. Eu entrei na aviação comercial, e fiquei na aviação por 6 anos. Aeromoça? Aeromoça. Olha, comissária de bordo? Comissária de bordo. E eu fiquei na aviação por 6 ou 7 anos. E lá em São Paulo, depois dessa longa experiência, eu percebi que realmente o caminho era uma formação que eu tinha interrompido. E aí eu fiz um curso de Relações Internacionais, me formei, me graduei, fiz pós-graduação. Atuei numa empresa em São Paulo por 7 anos, no ramo de negócios internacionais. E aí sim que eu vim para Balneário. Eu vim para Balneário em 2009, final de 2009, com o propósito de empreender. O seu grande voo da sua vida foi vir a Balneário Camboriú. Eu voei o mundo antes, né, PC? E pousou aqui. E pousei em Balneário Camboriú. Verdade. Por que Balneário? Eu confesso que enquanto eu morava em Santa Catarina, eu não tive o privilégio de conhecer Balneário. Sim. Realmente, por várias circunstâncias. De Floripa, eu passei um final de semana aqui, mas muito rapidamente. Por que eu vim para Balneário? Porque no primeiro negócio que eu abri, que ele ainda existe, que é uma representação internacional, eu vim para cá porque o meu primo já tinha
apartamento aqui, já tinha uma estrutura aqui. Certo. E o negócio, ele não dependia de proximidades de grandes centros, porque ele era um negócio online. Então eu vim para Balneário justamente porque já tinha uma infraestrutura e para sair daquela São Paulo, que você vive 24 horas por dia no estresse lá. Sim. Sou apaixonada, gosto de São Paulo, mas realmente a gente buscou aliar o trabalho à qualidade de vida. E realmente foi uma mudança, eu diria que num primeiro momento as pessoas até vão achar estranho, mas traumática. Você sair de São Paulo, que vive 24 horas por dia, e de repente se vem para Balneário, onde alguns estabelecimentos fecham no almoço, na época, né, fechavam e era muito tranquila. Eu realmente demorei um tempo para me adaptar, mas depois da adaptação realmente eu entendi que a cidade me acolheu, que as portas se abriram, que eu busquei boas parcerias e que realmente o local para investir e para me desenvolver e morar seria aqui. Então, o primeiro lugar que eu busquei, e aí já entramos num segundo momento, foi a associação empresarial. Você chegou na Cibalc de que forma? Alguém te indicou? Você pesquisou? Eu já fiquei feliz porque eu vi que a minha introdução foi bem feita mesmo, que realmente o que eu falei aqui foi que você trilhou um caminho de sucesso, de muita perseverança, determinação e também coragem. Mas buscar a Cibalc, por quê? Alguém indicou, alguém falou, você copiou alguém? Se não, vou chegar lá. Então, na verdade não, eu cheguei em Balneário, eu e meu marido. Meu marido é de São Paulo, nos casamos, viemos para cá. E aqui eu não tinha ninguém, o meu primo só tem casa aqui, só tem uma infraestrutura, mas ele não mora aqui. E aí eu não tinha família, nem a minha, nem a do meu marido, não conhecia ninguém, não tinha um amigo em Balneário. E aí a gente realmente busca essas associações, né? E eu procurei realmente o que tinha. Tinha CDL, tinha Cibalc e outras associações, né? E eu fiz uma ligação para a Cibalc. Tipo, eu estou abrindo um negócio e eu preciso saber o que a Cibalc pode me ajudar na abertura desse negócio. O que é essa associação empresarial que eu já tinha ouvido falar em São Paulo e que eu poderia contribuir e participar aqui em Balneário Camboriú. Foi aí que eu fiz contato com a Cibalc, isso no comecinho de 2010. O que deveria muita gente fazer o que você fez. Exatamente. Buscar essa orientação antes de abrir o negócio. Exatamente. Para não colocar um salão de beleza na frente do outro. E assim, PC, eu falo para você, eu não tenho, me emociono sempre que eu falo, o associativismo foi o meu suporte, foi a minha ajuda. Tanto para me direcionar, quanto para eu conhecer erros já cometidos e que eu não deveria cometer. Porque é uma troca de experiências. É você poder conviver com outros empresários que já trilharam este caminho e que eles podem, num bate-papo informal, falar: Maria, não vai por esse caminho pode ser ruim. Tenta por este caminho, que este eu já tentei e não deu certo. Tá? E foi dentro da Cibalc que eu me desenvolvi. É de lá que eu tenho os meus melhores amigos, a minha rede de contatos, a minha rede de relacionamentos. Então, assim, eu só tenho coisas positivas e muito boas para falar de associações, de envolvimento com a sociedade, desse trabalho voluntário. E com certeza você contribui muito também, trazendo para a gente a realidade da Cibalc, da importância que ela tem para o desenvolvimento da cidade e até para a geração de negócios de muitas pessoas que, como você, chegaram aqui em Balneário Camboriú para empreender e conseguiram, com orientação, com apoio, ver o seu negócio dar certo. Com certeza. O que eu vejo da Cibalc? A Cibalc, ela é composta por micro e pequenos empreendedores. Nós temos algumas empresas de grande porte, tá? Mas essencialmente são micro e pequenos empreendedores. Mas que eles geram uma renda, um desenvolvimento, uma geração de emprego muito grande em Balneário Camboriú. E são eles, na verdade, que conseguem, através desse movimento associativista, tornar as suas empresas perenes. Lá nós temos o apoio do Sebrae, nós temos o apoio de consultores, nós temos o apoio de outros empresários, nós fazemos bate-papos de negócios. Ontem à noite, por exemplo, tive a oportunidade de um curso de comunicação não agressiva, que é extremamente importante para o bem-estar da sua empresa, dos funcionários. Verdade. Então, é um celeiro de inovação, porque nós temos núcleos de desenvolvimento lá, de startups também, no núcleo de TI, tá? Mas fora isso, nós temos sim essa oportunidade, essa possibilidade de troca de experiências diárias, tá? E aí foi lá dentro que eu conheci a minha sócia, foi lá dentro que eu desenvolvi o segundo negócio, que foi o Grupo Prezi. Conheceu lá mesmo? Conheci lá. Tipo assim, não se encontraram antes? Em nenhum momento. Houve uma movimentação da Cibalc no sentido, um núcleo jovem empreendedor está sendo montado novamente. 2 jovens estavam lá? Exatamente. Foi lá que eu conheci a Mozara, que é a minha Mozara sócia. Paris?
e Maria Pissaia, ó, MPMP. Olha só. E eu conheci a Mozara na época, ela era uma das articuladoras da reformulação do Núcleo Jovem Empreendedor. E nós começamos um núcleo aí com 10, 11 membros. A Mozara ficou por um tempo, nós montamos um negócio, a Mozara seguiu um outro caminho e eu permaneci na Cibalc. Não que ela não esteja presente, mas ela realmente não atuou. Aí eu participei, fui coordenadora de núcleo por dois períodos, fui VP regional da Grande Florianópolis, porque nós temos um conselho estadual que é o CEGESC. Então, me abriu portas, eu tenho contatos no estado inteiro hoje, PC, e que dirá no Brasil, porque são os movimentos associativistas, eles têm uma capilaridade muito grande, eles não ficam alocados somente em Balneário. Não, a Cibalc tem mais 156 associações no estado de Santa Catarina, 35 mil empresas participantes da FACISC, que é a nossa federação. Então, você acaba tendo uma capilaridade de contato gigantesca. É só você pegar o telefone e ligar para um conhecido no oeste, no norte, eu preciso de um contato aí. Então, realmente foi através do associativismo que isso tudo aconteceu. E o meu negócio surgiu, e a gente às vezes pensa, mas você tem que fazer um planejamento. Não, foi num bate-papo de final de dia, eu e a Mozara tomando um café, eu percebendo que o meu negócio de representação internacional, ele demoraria realmente para deslanchar. Ela um pouco insatisfeita, na época ela trabalhava na rede no setor de alimentos, né? Ela era funcionária. Sim. E aí pensamos, olhando pela janela, o que a gente viu? Meu Deus, tem um monte de prédios. Como é a prestação de serviço nesses prédios? Vamos pesquisar, vamos fazer um levantamento. Quem limpa tudo isso? Quem cuida de tudo isso? Exatamente. E foi aí, a partir daí, que a gente esboçou, planejou um trabalho. Parte boa, eu tinha uma fonte de renda, ela também tinha, o nosso sócio investidor também tem uma outra formação, então nós conseguimos planejar e investir no negócio sem a gente depender muito dele no começo. E isso foi que deu uma sobrevida e hoje nós estamos aí no mercado há 7 anos praticamente. 7 anos à frente do grupo Preze. Isso. Uma empresa de prestação de serviços para condomínios, portaria, zeladoria e limpeza. É verdade, minha gente. Posso dizer para vocês porque anunciei lá no meu programa, né? Grupo Preze. Somos nós, PC. Quando você fala do Grupo Preze, você fala dessa prestação de serviço. Bom, eu imagino que vocês tinham fé, tinham, né, um pensamento positivo. Bastante. Mas vocês esperavam que ia ser o sucesso que foi? Assim, tanto eu quanto a Mozara... Que está sendo, na verdade, né? Tu nos conhece, a gente é bem persistente, tá? E assim, tem algumas regras básicas de qualquer formação de negócio. Que, primeiro, é você pensar que o seu negócio ele é um ser orgânico. Se você não cuidar, ele é como um animalzinho, ele vai morrer. Você tem que alimentá-lo, você não pode sugar muito dele, porque ele precisa do dinheiro para fazer ciclo, para gerar renda. Então, eu na época sempre trabalhei na parte administrativa e a Mozara na parte operacional, porque ela tem um conhecimento muito grande de gestão de pessoas. Então, deu certo também esse casamento na sociedade, uma com uma expertise e a outra com outro. Então, na verdade, as nossas características se complementaram nesse processo. Claro que a gente passou por momentos difíceis, tá? O primeiro ano, o segundo ano, o primeiro contrato, porque você está entrando no mercado com muitas empresas, com empresas que têm 50 anos de prestação de serviço. Mas onde que a gente focou? Num trabalho diferenciado. O nosso slogan é excelência em serviços. A gente começou pequeno, mas com muita qualidade, tá? E realmente foi um crescimento gradativo, tá? Hoje nós estamos aí com em torno de 100 funcionários, com 7 anos, 60 clientes. Estamos desenvolvendo um trabalho muito positivo, de uma relação muito próxima com o cliente. O cliente me liga, o síndico, o zelador, seja quem for, fala direto comigo, com a Mozara quando precisa. Então esse trabalho de proximidade, ele realmente dá um diferencial hoje em dia. As pessoas querem um trabalho diferenciado. Diferente, de repente, de uma empresa gigante com 20 mil funcionários que você liga para um 0800 para resolver um problema de limpeza do seu condomínio. Então, a gente está muito próximo hoje em dia do nosso cliente, do nosso parceiro. Certo. Hoje está tão difícil você conseguir uma prestação de serviço confiável, né? Ainda mais quando chega à distância, que vai para aquele 0800, quando você vai falar com a eletrônica, então, diz que 1, diz que 2, te dá até um desânimo, né? Exatamente. Então, você pode trazer para a gente uma dica importante, principalmente para quem está nos ouvindo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara nos assistindo. Como começar um negócio? Qual a receita que você daria para iniciar um negócio, para começar a ter sucesso,
para empreender e de que maneira que a gente pode, de repente, até buscar na Cibalc este apoio. Você traz para a gente essa resposta, dessa pergunta, desse questionamento, depois do nosso intervalo, pode ser? Pode ser. Porque o Memória BC, na edição de hoje, entrevista a empresária. Posso chamar de empresária? Empreendedora? Presidente? Empreendedora. Empreendedora. Deixa eu chamar a Mulher Maravilha, que faz tanta coisa. Mas a Maria Pissaia, ela vai responder para a gente, porque aqui está um arquivo vivo de 10 anos em Balneário Camboriú empreendendo. Uma história de sucesso. E o objetivo do Memória BC, além de valorizar essa história, é também poder fazer um alicerce para outros que querem escrever história e saber como começar. Depois do intervalo. Você está acompanhando Memória BC. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, Proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. liga pra gente. Se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito. O Jamerson passou por isso. Nossa! Vamos! O que aconteceu? É um veículo de lá que vinha ultrapassando, houve uma colisão lateral. Olha isso! A única coisa que eu pensei é que ele saísse bem. Vai com cuidado. Os acidentes não são meras fatalidades, são realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, sabe? Não desejo isso pra ninguém, me preocuparia mais com a vida. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Você está acompanhando Memória BC. Voltando com Memória BC, essa edição foi produzida nos estúdios da TV Câmara e Rádio Câmara no dia 27 de junho de 2019. E a nossa entrevistada nessa edição é a Maria Pissaia, que é empreendedora em Balneário Camboriú. Antes do intervalo, ela é presidente da Cibalc e também gestora do Grupo Press, eu fiz uma pergunta para ela, qual é a receita que você pode passar para quem deseja iniciar o seu negócio em Balneário Camboriú? Eu sei que se tivesse uma receita ideal para o sucesso, quem fosse dono da receita estava rico e milionário. Mas tem alguns conteúdos de coragem que você pode ajudar aquele que está, às vezes, com recurso e não sabe aonde investir. Como você falou, PC, realmente não existe uma receita pronta. Eu posso falar do que eu levei em consideração, do que nós levamos em consideração na época. O primeiro ponto, e que eu acho que é fundamental você pensar, é que nem sempre
aquela tua habilidade, eu amo fazer bolos, por exemplo, estou dando um exemplo simples, não significa que isso vá virar um negócio próspero, tá? Então, qual é o objetivo? Avalie o que a cidade tem de demanda. Exatamente isso que você falou. Para evitar de abrir uma outra confeitaria na frente de uma outra confeitaria. Então, primeiro você avalie qual é a demanda da cidade. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Não adianta. O Sebrae pode te ajudar, a Associação Empresarial pode te ajudar. Você pode fazer um levantamento via prefeitura também. Quantas empresas tem neste segmento que eu estou atuando? Então, é importante você... Não é nada absurdo e complexo, não. Eu quero explorar o setor de alimentos, ok? Mas é específico para isso. O que tem em Balneário? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é você separar já de início o negócio do pessoal, tá? Separar contas. Aquele dinheirinho que entrou lá no seu caixa não é seu, é da sua empresa. Você estipula que da empresa você vai tirar R$1.000 por mês e é só. Então, essa separação de contas, ela é fundamental quando inicia o negócio. Porque você mistura e de repente você vai estar pagando uma fatura de cartão pessoal com o dinheiro da empresa. Aí quebra a empresa. Quebra a empresa porque você acaba não separando. Então, estipula, olha, por 1 ano eu vou viver... com o mínimo possível que eu puder, eu vou poder tirar R$1.000 da empresa e você vai viver com R$1.000. Esse é um preceito básico de administração. Separar as contas, esse é o segundo. E o terceiro, não tem segredo. Determinação, é vontade, é garra, é levantar cedo. Vai ter o dia que vai ter o desânimo, tipo, eu estou há 5 meses e eu não consegui um cliente. Não importa. O seu segundo cliente pode estar no 6º mês, entendeu? Então, se você acredita no seu negócio, se ele ainda está se sustentando, bola para frente. Sim. Busca contatos. Através da associação, o que eu tive dentro da associação? Contato com administradoras de condomínio, estou falando do meu negócio. Contato com contabilidades, contato com pessoas que já haviam passado lá dentro, que podiam me indicar alguém. Então, o associativismo... Além de você se doar, o que você ganha em troca? Essa rede de relacionamentos. Então hoje, por exemplo, o cliente me procurou. Eu estava falando com um empresário lá da Cibal que ele me falou que você presta serviço neste ramo. Você entende que uma indicação te abre muitas portas? Ou seja, quem é a presidente? É a Maria Pissai, ela está envolvida na associação comercial, ela provavelmente vai fazer um trabalho sério. Quem é outra? É a Mozart é uma pessoa conhecida. Ou seja, tu acaba gerando confiança. Credibilidade pro nome. Credibilidade pro nome, é isso. É do que eu vivo. Então, exatamente. Você concorda, PC? Sim, que concordo. Se você ficar fechadinho naquele seu mundo, eu não vou compartilhar com ninguém, porque as pessoas podem pensar. Sim. Não vá na associação, vá compartilhar o seu negócio, vá falar dos seus problemas. Cara, eu fiz isso hoje e me gerou uma despesa tal, o que eu faço? Pô, conversa comigo, conversa com o grupo. Alguém já passou por aquele lugar e já pode... aquele lugar, entendeu? Verdade. Então não tenha medo. As pessoas às vezes ficam pensando, se eu abrir a ideia do meu negócio, as pessoas vão me copiar. Vão copiar. Vão pensar mal, vão ter pensamento negativo. Não, gente. Associativismo é isso. Todo mundo está lá com um único objetivo, progredir. Às vezes lá dentro você vai encontrar um parceiro, você vai encontrar um sócio, você vai encontrar alguém que comprou a ideia do seu negócio e está a fim de fazer um investimento financeiro que você tanto precisa naquele momento. Então, basicamente é isso, é trabalho árduo, não tem outro... Tu melhor do que ninguém sabe, né, PC? Eu falo, tem umas frases minhas nos programas que eu apresento, levanta cedo e dormir tarde é um segredo. Exatamente. A vida é dura para quem é mole, porque aquele que é duro amolece a vida. Exatamente. É mais ou menos Mas é mais ou menos isso, PC, não tem segredo. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem em empreender. E assim... PC, até para as pessoas que estão nos ouvindo não acharem que a gente tem superpoderes, não. A gente tem dias que está triste, tem dias que pensa em desistir, tem dias que você fala, meu Deus, eu não tenho mais forças, mas persiste. Persiste porque esse é o caminho, não existe uma fórmula mágica para você sobreviver a tudo isso. São períodos difíceis. O meu negócio está bom agora, está, mas eu sei que em algum momento ele vai ter uma crise e eu vou estar preparada para resolver, porque nada é para sempre. Não existe um caminho linear para o sucesso. Às vezes vai ter imprevistos, você vai ter que reinventar o seu negócio, você vai ter que repensar, agregar um novo serviço. Então não dá para parar. Criei um negócio, pronto, estou ótima. Não. Fique avaliando o que o mercado está pedindo, o que o consumidor está pedindo, para que todo dia você consiga inovar. Maria, agora uma pergunta, quem está em casa nos ouvindo pela rádio, nos assistindo pela TV, o Memória ABC, com toda essa direção da Cibal, aqui, o Grupo PES, e o espaço da mulher Maria para o esposo, para a família, como é que fica? Como é que você consegue assimilar isso?
PC, dá tempo. Dá? Dá tempo. Assim, Você é dona de casa também? Sou dona de casa. Eu cuido da minha casa. Eu não tenho empregada. Não tem? Não tenho empregada. Ei, eu tenho o Grupo Prezi para te indicar. Posso indicar o Grupo Prezi. Eu lavo roupa, eu cozinho. A gente arranja tempo. E olha que a gente tem atividades... É só você se programar, tá? Assim, eu posso falar, às vezes existem as mães. Eu não tenho criança pequena, eu não tenho bebê, então isso facilita um pouco, tá? Certo. Eu não tenho... Mas fora isso, não. Eu cuido de uma casa, eu tenho um marido, eu tenho que preparar meu final de semana, eu tenho que dar atenção à minha vida conjugal, é necessário, não dá para você deixar de lado nada. Mas dá tempo, se você se programar, se você tiver um cronograma de trabalho, não precisa ser nada engessado, você consegue, não tem erro, PC. Memória ABC relata também a situação de momento da cidade na questão política. Uma entidade como a Cibalc com certeza tem aí uma representação muito grande. Perfeito. Politicamente, perante a cidade, mesmo não tendo envolvimento político, mas ela tem, é uma classe de empresários. Como é que é o relacionamento Cibalc, política, Balneário Camboriú? Perfeito. A gente sempre fala, PC, que a associação empresarial, o nome é associação, ela é apartidária, mas ela não é apolítica, muito pelo contrário. Nós participamos de discussões de interesse de Balneário Camboriú. Por exemplo, as associações empresariais que pega a Cibalc, o CDL, a OAB, o Sinduscom, nós temos um fórum, tá? O que a gente faz? Temos um problema, que seja estacionamento rotativo, que seja a despoluição do Rio Marambaia. Prefeito Fabrício, o senhor tem um horário para a gente? Tem. Nós nos reunimos, ele sempre nos atendeu muito bem. Aliás, a relação das entidades com o Poder Executivo é fantástico. Eu entendo que a gente vive um momento de grande abertura e de uma comunicação muito positiva. Justamente para que a gente leve as demandas. A gente não vai pedir benefícios próprios, a gente vai pedir melhorias. Qual é um problema para o comércio de Balneário? Estacionamento rotativo, porque às vezes você vai, é uma reclamação dos empresários. Vamos todos lá, vamos conversar. É assim que a gente atua. Então, o que eu vejo? As instituições, sim, elas têm uma capacidade de articulação, tá? De levantar demandas e de levar ao Poder Executivo ou Legislativo. E isso a Cibalc está muito bem articulada, sem movimentos partidários, mas sim pensando no bem comum de Balneário Camboriú. Tá? Bom, nós temos aqui em Balneário Camboriú, prestes a ser inaugurado, não temos a data, o Centro de Eventos. A gente vê um grande espaço físico montado às margens da rodovia BR-101, de difícil acesso e de portas fechadas, que mesmo fechado, né, tem um custo, é um custo para manter isso. Como é que a Cibalc vê essa situação? Porque eu imagino que deve ter muitos empreendedores ansiosos para a abertura do centro de eventos para poder investir nesse local. Esse é um dos assuntos que a gente discute neste fórum, tá? Como empresário, eu te falo que é angustiante. Porque o sistema público é moroso. Ele, dentro da minha empresa, se eu planejo uma ação, eu executo ela numa semana. Ou seja, eu não tenho entraves, a não ser aquilo que depende de outros órgãos. Mas quando é uma decisão de melhoria de um processo, eu consigo implementar. E aí, de repente, você pega um processo moroso desse e é algo angustiante. Assim, é imprescindível que esse centro de eventos comece a funcionar. É imprescindível. Mas a gente também fica de mãos atadas, a gente consegue pressionar. Efetivamente, a decisão ela ainda depende de um aporte financeiro e agora, neste momento, de uma licitação para o que está faltando para o centro de eventos. Então, assim, o que a gente consegue fazer realmente é oferecer ajuda, é nos colocar à disposição, é pressionar, é falar que é mostrar os impactos negativos de um empreendimento deste porte fechado. Então, é de conhecimento de todos, nós não temos nenhuma informação privilegiada e realmente o que a gente consegue fazer é sentar, é conversar, é se colocar à disposição, é ir até Florianópolis, como nós já fizemos junto com os vereadores, conversar com deputados e com quem está a responsabilidade de assinar a licitação para o ar-condicionado, para as divisórias e tudo mais. Mas assim, para a classe empresarial, para o empreendedorismo, para o empreendedor e empresário de Balneário, isso é um atraso tremendo, né? PC, não tem como, eu acho que isso é um consenso e eu acho que a gente já poderia estar muito mais desenvolvido, novos negócios vão acontecer para que a gente não busque fora as demandas de um centro de eventos. Eu acho que assim, um ponto que a gente poderia muito e que nós estamos nos organizando é fazendo eventos
E capacitação, já fizemos algumas, do que um centro de eventos demanda. Ele demanda cadeiras, ele demanda, enfim, num evento, para que a gente comece a desenvolver o comércio local, para realmente se preparar para gerar negócio dentro da cidade mesmo, para a gente não buscar fornecedores fora quando o centro de eventos estiver operando. Certo. Te preocupa o crescimento da cidade, o pessoal tentando aí fazer mais atrações para Balneário Camboriú e fazer com que Balneário Camboriú se torne realmente uma metrópole maior do que é no turismo, porque muita gente quer vir para Balneário Camboriú, nós temos aí as malhas viárias aí, ó, questão de acesso a Balneário, que até dentro do Balneário é bom de andar, mas chegou na BR, na Marginal, complicou. PC, é uma preocupação e na verdade também é um dilema. Balneário é uma cidade turística e não tem outro caminho, e eu digo, e eu acho que é, a não ser a gente desenvolver o turismo. Só que é um trabalho a 4 mãos. Eu não posso desenvolver um turismo, por exemplo, com um aeroporto do tamanho de Navegantes, que não comporta. Eu não posso desenvolver um turismo com umas marginais de Navegantes e Itajaí para cá congestionadas. Segunda de manhã eu cheguei, eu tinha viajado e eu cheguei via rodoviária e de Navegantes até Balneário, eu acho que eu demorei 2 horas, 1h30, 2 horas. É muito tempo. É muito tempo. Você imagina para um turista que está vindo para cá, que o trade turístico pega Penha, pega Itajaí, pega Balneário, pega Itapema, perder 2 ou 3 horas no trânsito. Então, realmente, eu acho que é sempre o mesmo assunto, a gente tem que pressionar as autoridades. Nós temos entidades, nós temos conselhos, nós temos associações que podem contribuir muito. E eu acho que é o nosso papel fazer uma pressão. O cenário Balneário é uma cidade turística e ela ainda tem que se desenvolver muito para ser bem atrativa. Nós temos que ter mais equipamentos turísticos, nós temos que ter o que fazer num dia de chuva, por exemplo, de repente um aquário, como está sendo visto, entendeu? Porque dia de chuva as pessoas vão para o shopping, não tem o que fazer numa cidade como Balneário. Então nós temos que ter outros atrativos. Mas sim, me preocupa este crescimento sem uma infraestrutura de rodovia, de aeroporto, ok, agora teve a liberação, né, das verbas para melhoria do aeroporto, mas realmente eu acho que o crescimento ele tem que ter um desenvolvimento meio que geral de todos os setores, senão em algum momento vai atravancar. Certo. Para a gente encerrar aqui o Memória ABC, vamos fazer um ponto a ponto rapidinho aqui. Vamos lá. Teu melhor momento em Balneário Camboriú foi quando? De 2010 para cá? 2010 para cá, eu acho que eu estou vivendo hoje esse momento. Hoje. O mais difícil? Quando eu me mudei para cá. Quando eu me mudei para cá, eu realmente senti uma dificuldade de relacionamentos, de receptividade, foi um pouco difícil. Vem de fora para cá? Vim de fora, forasteiro. Balneário era uma cidade mais fechada, hoje somos cosmopolitas, temos pessoas de todas as cidades, então, mas quando eu me mudei para cá foi um momento muito difícil, PC. Teu desejo, teu maior sonho? Contribuir com o Balneário, ver essa cidade crescer, não ver tanta desigualdade que a gente percebe hoje, né, PC? Eu acho que a gente tem uma realidade tão linda, mas pelo outro lado nós temos pessoas tão sofridas e que precisam de um olhar um pouco mais caridoso para que a gente não viva essa diferença, entendeu? Essa berlinda aqui, tá? A gente como ser humano, a gente se cobra muito, na verdade. Independente de qualquer circunstância, a gente coloca, às vezes, nos nossos ombros uma carga até maior que a gente possa carregar. Qual a avaliação que você faz do teu desempenho até agora? Você tivesse que dar uma nota para Maria Pisaia? PC, eu acho que eu ainda posso progredir muito. Eu me daria um 6, um 7 no máximo. Você tem mais para render ainda? Muito. Eu acho que eu estou na minha fase, não sou mais tão jovem, mas estou na minha fase mais produtiva. E pretendo investir em outros segmentos, eu conheço um pouco o caminho já e eu acho que com determinação a gente consegue melhorar ainda mais. Mais a saideira, pode ser? Pode. Cuidado! Com esse potencial todo e com essa vontade de crescer, já pensou na vida pública? Já me perguntaram isso, PC. Assim, hoje... Ao vivo no programa de rádio e TV, não? Ao vivo no programa, não. Isso é uma enroscada. Mas assim, PC, eu te falo que a Cibal que está sendo uma escola para mim, tá? Uma escola de como eu
posso me doar para o próximo. Certo. De como eu não posso tomar uma decisão sozinha dentro da empresa. Eu estou aprendendo. Lá na empresa, eu e Mozara tomamos a decisão. Na Cibalc não, eu estou gerindo um grupo de empresários. Certo. E a decisão deve ser compartilhada. Então, assim, hoje eu me vejo contribuindo muito com a sociedade, estando no associativismo. Já peguei a tua resposta. Tá. Hoje eu me vejo... Se os empresários te apoiar, você... PC, mas assim... de cara eu não vou ter o apoio da minha família se um dia eu pretender uma carreira política. Mas você pretende ou não? Nunca parei para pensar, PC. No momento não. Tá bom. Tá? Eu também não parei para pensar. Querida, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço parabéns, muito. Sucesso, parabéns pela tua Obrigada. carreira, pela tua caminhada. Eu tenho certeza que como você for, tem muito mais lenha para queimar, tem muito mais resultado para apresentar, mas você já é uma vencedora, uma vitoriosa, é um exemplo, por isso está aqui no Memória ABC, até para que sirva de exemplo para outros que estão nos assistindo e nos acompanhando nesse momento, de que pode sim realizar e acontecer, basta crer, acreditar e lutar. Um abraço. Obrigada, e eu me coloco à disposição e coloco a Associação Empresarial à disposição de quem quiser empreender. Maria Pissaia, gestora do Grupo Preze e também presidente da Cibalc, que foi a nossa convidada na edição de hoje do Memória ABC. Esse programa foi gravado nos estúdios da TV Câmara e Rádio Câmara no dia 27 de junho de 2019. Para ficar para a história, PC e Maria Pissaia para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.